Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois conceitos que são bastante importantes para a matemática, mas que também têm grandes aplicações no nosso dia a dia. E esses conceitos são a razão e a proporção, tá? Antes de nós falarmos sobre isso, deixa eu apresentar um dado aqui para vocês. 97% das pessoas que assistem o canal não se inscrevem no canal. E lembrando que a inscrição ela é gratuita, mas elas são muito importantes para quem cria o canal, né? No caso aqui para mim. Então me dá essa moral, se inscreve no canal. Se você puder também, compartilhe esse material com quem possa se interessar. E se você puder, vire membro do nosso canal, que isso é bastante importante, né? Muito bem. Você já deve ter se deparado, quando você vai ao supermercado, que existe uma grande quantidade de produtos que não são vendidos por quilo ou em embalagens de 1 quilo ou em embalagens de 1 litro, né? E aí a pergunta é, como é que você faz a conta para saber qual é o valor de um determinado produto por quilo ou por litro? Essa é a pergunta. Então, veja, por exemplo, essas ofertas aqui que eu printei e trouxe para vocês. Então, nós temos aqui na primeira tela quatro produtos, né? O óleo de soja, o feijão, o açúcar, o arroz, o leite, a lasanha, a maionese e o café. Você vai observar que a maioria das embalagens, elas vêm em tamanhos diferentes. Então, por exemplo, o óleo de soja, ele não vem em embalagem de 1 litro. Ele vem numa embalagem de 900 ml. O leite não. O leite vem em embalagem de 1 litro. O açúcar cristal, neste caso aqui, e o arroz, eles não vêm em embalagem de 1 quilo, eles vêm em embalagens de 5 quilos, ao contrário do feijão. O feijão vem, nesse caso, numa embalagem de 1 quilo. A maionese e o café também não vêm em embalagens de 1 quilo, vêm em embalagens de 500 gramas, ou seja, meio quilo. E a lasanha é pior ainda, né? Porque a lasanha, nesse caso, ela está vindo numa embalagem com 600 gramas, né? Em algumas situações, fica relativamente fácil de você determinar o preço por quilo de um determinado produto. Então, por exemplo, o feijão e o leite é tranquilo. Por quê? Porque ele já vem em embalagens de 1 quilo ou de 1 litro. Então, fica fácil de você determinar. Agora, o óleo de soja, não. O óleo de soja vem em embalagem de 900 ml. E aí você pode se perguntar, só para efeito de comparação, quanto que vale 1 litro de óleo? E aí é ainda mais importante, né? Porque você já deve ter percebido que açúcar e arroz, por exemplo, eles vêm em embalagens de 1 quilo, também são vendidas em embalagens de 2 quilos e em embalagens de 5 quilos. E aí, muitas vezes, você quer comparar, você quer saber qual compensa mais você levar para casa. E você só consegue fazer essa comparação se você conseguir calcular qual é o valor, qual é o preço, né, de 1 quilo de açúcar ou então de arroz num pacote de 5 quilos. E aí você compara este valor com o valor do quilo que é vendido numa embalagem de 1 quilo, né? A mesma coisa a maionese. A maionese ela não é vendida só em embalagens de 500 gramas. Elas são vendidas em embalagens de 250 gramas, outras de 700 gramas ou até de 1 quilo, né? Então, para você poder comparar qual compensa mais, você calcula qual é o valor daquele produto por quilo, né? Então, para efeito de comparação, saber o preço de um determinado produto por 1 quilo é uma coisa boa, né? Para você poder fazer essa comparação. Algumas vezes é fácil de você calcular qual é o preço de 1 quilo. No caso do açúcar e do arroz, você vai dizer assim: eu vou pegar o preço eu vou pegar o preço de 5 quilos, vou dividir por 5 e eu vou ter o valor do quilo. Beleza. Feijão e o leite aqui não tem muito o que fazer. No caso da maionese e do café, também, se você sabe quanto que vale 500 gramas, nesse caso aqui da maionese é R$ 9,00 e do café é 25, para você saber o preço de 1 quilo, olha, se você tem 500 gramas, para você chegar num quilo, você precisa multiplicar por 2. Então você vai pegar esse preço aqui, que está aqui, e vai multiplicar por 2. Aí você vai saber o preço
do quilo. Mas a lasanha, por exemplo, e o óleo de soja é um pouco mais sofisticado, um pouquinho mais complicado. Você não tem números que a gente chama de números redondos, né? No caso aqui, a embalagem da lasanha é de 600 gramas e do óleo é de 900. E tem situações que são piores ainda, né? Por exemplo, a tilápia, nesse caso, vem em embalagem de 400 gramas, o camarão de 300 gramas, e agora olha para esse ovo de Páscoa aqui. Esse ovo de Páscoa vem numa embalagem de 137 gramas. Quer dizer, qual é o preço do quilo? Qual é a conta que eu preciso fazer para descobrir o preço do quilo? Aqui, essa embalagem desse ovo de Páscoa da Laca, Diamante Negro e Laca, por exemplo, vem em embalagem de 157 gramas. Aí você pergunta, mas quanto que é o preço do quilo disso daqui? No caso do bombom, olha o bombom, 250,6 gramas. Então você fala assim, um quilo mais ou menos, eu preciso de 4 caixas para ter 1 quilo. Então eu pego esse valor aqui, multiplico por 4, então eu tenho mais ou menos na minha cabeça o preço de 1 quilo. No caso desse ovo de Páscoa da Kinder, também, né, ele é de 100 gramas. Então, para você chegar em 1 quilo, você precisa multiplicar por 10, você precisa comprar 10 desses sujeitos aqui. Então, você pega esse valor e multiplica por 10. Então, tem algumas situações que você multiplica e aí fica, ou multiplica ou divide, né? E aí fica mais fácil de você determinar. Agora, quando são esses valores aqui, 300 gramas, 400, 800, 137, 157, a coisa fica um pouco mais complicada. E tem vários tipos de embalagens, né? Tem de vários, praticamente do jeito que você quiser. Então, por exemplo, a batata Pringles vem em 104 gramas. Essa lata de energético, 473. Você fala, mas por que o sujeito não faz de 100 gramas e de 500 ml? Ficaria mais fácil de você fazer as coisas. Né? Mas é aquela coisa, para que você vai facilitar se você pode complicar. Né? Então, a ideia desse vídeo é que nós trazer para vocês uma forma de você calcular essas coisas rapidamente. Aí você fala assim, mas eu não preciso mais fazer isso. Porque no supermercado já está explícito lá, tem uma plaquinha, em geral ela é amarela, e no canto inferior ali tem o preço do quilo. Beleza, mas aquele valor, primeiro, você sabia disso? Eu contei para meus alunos não sabiam disso. E segundo, a fonte, né, o tamanho da letra ela é tão pequena que é difícil de você até enxergar. Se você souber como calcular, você vai pegar a sua calculadora que você tem no seu celular e você vai fazer essas contas, beleza? E é esse tipo de conta que eu quero mostrar para você como que você faz, né? Para isso, eu preciso trazer para vocês formas de comparação de determinados números ou determinadas grandezas. O que eu entendo por grandeza? Tudo aquilo que você pode atribuir um número, que pode ser descrita de alguma forma por um número. Então, por exemplo, a sua altura é uma grandeza, o seu peso é uma grandeza, dinheiro é uma grandeza, livros são grandezas, tudo que você pode expressar por um número, isso nós vamos chamar de grandeza. Tem alguns números que são fáceis de comparar se você usar a noção de maior ou de menor. O problema é que isso não funciona muito bem, quer dizer, isso não funciona quando você quer comparar grandezas de naturezas distintas. Quando a natureza é a mesma, maravilha. Mas se elas são distintas, você não tem como comparar elas usando a noção de maior, menor ou igual. Por exemplo, não tem como você comparar arroz com dinheiro. A grandeza arroz, você vai comparar com o quê? Arroz. A grandeza dinheiro, você só pode comparar com dinheiro. Você falar que 1 quilo de arroz é maior do que R$7, isso nem sentido faz. Isso não faz sentido por quê? São grandezas diferentes. Você não consegue, por exemplo, cozinhar. Conseguir você consegue. Cozinhar dinheiro, mas você não vai conseguir se alimentar. O arroz, não. Se você cozinhar o arroz, você vai conseguir se alimentar. Então, são coisas que são incomparáveis usando maior, menor ou igual. Então, como é que você faz quando você quer descobrir ou quando você quer comparar duas grandezas diferentes, de natureza distinta? Né? Então, uma dessas formas é por meio de divisão.
por meio de um quociente. Então, por exemplo, quando você vai fazer qualquer tipo de concurso, um vestibular, por exemplo, ou sei lá, qualquer concurso público, o que, que em geral é divulgado? É divulgado um número que é obtido pela divisão do número de candidatos pelo número de vagas. Quando você faz essa divisão, você consegue deduzir ou concluir se vale a pena fazer aquele concurso ou se não vale a pena fazer aquele concurso. Por exemplo, em geral, cursos de medicina têm uma concorrência muito grande. O número de candidatos pelo número de vagas é um número gigantesco. Algo em torno de 300, 400 candidatos por cada vaga, né? Então, esse é um artifício que se usa para você fazer comparação entre grandezas que são de natureza distinta. E aí vem o conceito matemático de razão. Então, o que é a razão de dois números? Então, pegue dois números quaisquer. Vamos chamar um deles de A e o outro a gente vai chamar de B. E o B tem que ser diferente de zero. O que é a razão de A para B? É o quociente, ou seja, é a divisão de A por B. Nesse caso, a gente fala que o A está para B. Essa é a nomenclatura e nós usamos essa notação aqui. A traço horizontal, B, ou assim, A dois pontos B, ou então assim, A traço B. Né? Esses números, o A e o B, o número que está em cima do traço ele é chamado de antecedente, pode chamar ele também de numerador. O cara que está sobre o traço, ele é chamado de consequente, mas se você quiser, você também pode chamar ele de denominador, tá? Se você tem uma razão desse tipo, do tipo AB, quando você inverter ela, quando você inverter o numerador e o denominador, você vai obter a razão B sobre A. E essa razão B sobre A, ela é chamada de inversa da razão A sobre B. Então, essas duas razões desse tipo, elas são chamadas de razões inversas. Então, por exemplo, a razão 3 para 2 e 2 para 3, elas são razões inversas, porque numerador vira denominador vira numerador. Tá certo? Só isso. Tá? Só isso aí. Alguns exemplos, né? Então, por exemplo, a razão 6 para 3, como é que ela pode ser expressa? Ela pode ser expressa dessas três formas que estão na tela. E você pode ver que 6 dividido por 3 é igual a 2. Isso significa que a grandeza representada pelo 6, ela é 2 vezes maior do que a grandeza representada pelo 3. Né? Então, se o 6, por exemplo, for a grandeza candidatos e 3 for a grandeza inscritos, o número de vagas, aí você vai descobrir o quê? Que vão existir dois candidatos para cada vaga, tá certo? Nesse caso, você também escreve assim, né? Você diz que o A é 2 vezes B, né? Onde o A é 6 e o B é 3, ou seja, 6 é 2 vezes 3. Multiplica aqui, né? Maravilha. E agora alguns exemplos em que nós podemos estabelecer certas razões entre os preços em reais e o peso em quilos ou litros de cada um dos produtos que nós mostramos antes. Dá para fazer para todos, vamos ser só para alguns. Então, por exemplo, o óleo de soja. O óleo de soja ele custava R$ 6,99 para cada 900 ml. Então, 900 ml custa R$ 6,99. Muito bem. Só que 900 ml não está em litros. E eu quero reais por litro ou então reais por quilo. É isso que eu quero, né? Então, velho, só que 900 ml é a mesma coisa que 0,9 litros. Então, se você quer saber o preço por litro, ou seja, a quantidade de reais por litro, o que você faz? Você pega o 6,99 e você divide ele pelo 6,9. Em cima são reais, embaixo são litros. Então, é real por litro. E nesse caso, cada litro vai custar R$ 7,77. O feijão é bem mais fácil, o feijão é dado por 1 quilo, né? Ele também custa R$ 6,99, então nesse caso o preço do quilo é exatamente R$ 6,99. A lasanha, você lembra da lasanha? Daqui a pouco eu estou com fome, eu lembro dela, né? O preço dela era R$ 14,99 cada 600 gramas. 600 gramas significa 0,6, né?
Então, se eu pegar o preço e dividir pela quantidade de quilos, que são 0,6, eu vou obter o número 25, e isso é a quantidade de reais por quilo. Então, o preço do quilo de lasanha custa R$ 25. A tilápia, R$ 49,90 cada 400 gramas. Então, um pacote de 400 gramas você desembolsa, basicamente, na essência, de R$ 50. Se você quer saber o preço do quilo, você pega o preço dele, né? Então é reais por quilo, né? Então é o preço dividido pela quantidade de quilos. Quantos quilos são 400 gramas? 0,4 quilos. Então, beleza. Faz essa divisão, pode fazer na calculadora. Isso vai te dar R$ 124,75 reais por quilo. Então, esse é o valor do preço do quilo. Ovo de Páscoa da Lacta, né? Da Lacta, R$ 59,99 para cada 157 gramas. A questão é que 157 gramas é igual a 0,157 quilos. Então, você pega o número de reais, divide pelo número de quilos. E aí você vai obter, tá na calculadora, R$ 382,17 cada quilo desse ovo de Páscoa. E no caso do Kinder, né? Lembra do Kinder? É R$ 79,99 cada 100 gramas. Então, se você pega esse valor e divide pelo peso em quilos, que é 0,1 quilo, 100 gramas é 0,1 quilo, né? Isso vai te dar praticamente R$ 800 o quilo, né? Então, essas são algumas razões que você encontra no dia a dia, mas você nem percebe que você está lidando com razões, né? Então, agora fica mais fácil de você descobrir o preço do quilo de algum alimento tendo essa aula, né? Porque agora você já descobriu. Quer saber o preço do quilo? O que você faz? Você pega o valor que está na embalagem, divide pela quantidade de quilo ou de litro que tem naquela embalagem. Então, por exemplo, aqui, ó, tilápia, vamos pegar a tilápia, R$ 49,90, 400 gramas. Então, você pega R$ 49,90 na sua calculadora e divide por quanto? Vai dividir por 400? Se você dividir por 400, você vai ter o preço por grama. E aí fica difícil, né? Então, vamos por quilo? Então, vamos por quilo. Então, 400 gramas são 0,4 quilos. Então, você pega R$ 49,90 e divide por 0,4. E aí você vai se assustar com esse preço da tilápia. Né? E assim por diante. Assim, você pode fazer com todos os preços de embalagem que você encontrar no seu supermercado. Tá? Um outro exemplo, né? Então, imagina que você tem um certo concurso, né? Você tem 3 mil inscritos para 600 vagas, né? Então, eu quero saber qual é a razão entre o número de candidatos inscritos e o número de vagas. Então, você pega 3 mil e divide por 600, fala lá na sua calculadora, dá 5. Isso significa o quê? Que você tem 5 candidatos por vaga. Tendo esse número, você fala assim, olha, uma vaga, são 5 candidatos para cada vaga. E daí você decide, será que eu tenho chance de passar ou não? Então esse número é muito melhor, né, de você usar para tomar algum tipo de decisão, né? Outra situação que você também usa as razões, mas não tem a consciência que você está usando, é no caso da velocidade média. A velocidade média, o que você faz? Você pega a distância percorrida pelo tempo gasto de percurso, né? Isso vai te dar, então, o que a gente chama de velocidade média. Né? Os carros mais modernos, você já consegue olhar para o painel e ele já mostra para você qual é a velocidade média de um determinado trajeto. Né? Outra situação em que isso acontece também é nos mapas, né? Nos mapas e nos projetos de casas, de prédios, de apartamentos, né? De imóveis em geral. Porque você vai concordar comigo que fazer um projeto no papel da sua casa em tamanho real é uma coisa impossível. Então, o que você vai fazer? Você vai reduzir, é como se você reduzisse a sua casa de modo a ela caber no papel, as medidas caberem no papel. Essa redução é o que a gente chama de escala. E o que é a escala? É uma razão. Que razão? É a razão do comprimento do desenho pelo comprimento total.
né? Então, um exemplo, imagina que num mapa, ou então num projeto de casa, um comprimento de 8 metros, ele vai ser representado por 16 centímetros, né? Então, você pegar um papel para representar 8 metros em tamanho real, imagina o tamanho do papel que você precisa, né? Então, por isso que você faz uma redução. Essa redução é o que a gente chama de escala. Nesse caso aqui, 8 metros são representados por 16 centímetros. Qual é a escala que foi usada, então, né? Então, você usa essa fórmula aqui. Qual que é o comprimento no desenho? 16 centímetros. Qual é o comprimento real? 8 metros. Mas você não vai dividir centímetros por metros, né? Então, você vai transformar o comprimento real, que é 8 metros, vai transformar em centímetros. Então, você vai ter 800 centímetros. Então, pega 16 centímetros e divide por 800, isso vai dar exatamente 1 sobre 50. O que isso quer dizer, então? A maioria das escalas, ela vem assim, né? Muitas escalas vêm nessa escrita. Quando você vê isso, o que está escrito aqui? Que 1 centímetro no papel representa 50 centímetros na vida real. Então, quando o seu pedreiro vai olhar para isso daqui, ele vai fazer as medições lá no papel e ele vai ver lá, sei lá, um cômodo com um banheiro, por exemplo. A largura dele no papel é de 3 centímetros, nessa escala aqui. Ele vai olhar para isso daqui e vai falar 1 para 50, né? Então, cada centímetro equivale a 50 centímetros na vida real. Eu tenho no desenho 3 centímetros, então eu preciso fazer a largura do banheiro de 150 centímetros. 150 centímetros é 1,5 m, né? E assim por diante, né? Então, essa noção de escala, né, ela é muito importante e ela é dada por uma razão. Comprimento do desenho por comprimento real. E o que vem a ser, então, uma proporção? Uma proporção nada mais é do que a igualdade de duas razões. Então, se você tem duas razões do tipo A sobre B e C sobre D, o que é uma proporção? Quando essas duas grandezas, quando essas duas razões são proporcionais, né? Você tem uma proporção quando a razão AB for igual à razão CD. Nesse caso, você fala assim, A está para B, assim como C está para D. E aí você tem algumas nomenclaturas, né? Quando você tem uma proporção desse tipo, o A e o D são chamados de extremos, o B e o C são chamados de meios. Por quê? Não faço ideia. Não faço a menor ideia de onde é que vem esses nomes, mas são os nomes que se dá quando você tem uma proporção. E aí vem a propriedade fundamental de uma proporção, né? Em qualquer proporção, o produto dos extremos sempre vai ser igual ao produto dos meios. Ou seja, uma proporção só vai ser verdadeira, a razão AB vai ser igual à razão CD, C e somente C, só tem uma chance. Quando o numerador da primeira razão vezes o denominador da segunda razão for igual ao denominador da primeira razão vezes o numerador da segunda, né? Ou seja, se você multiplicar esses dois sujeitos, se a multiplicação desses dois for igual à multiplicação desses dois aqui, então você fala que você tem uma proporção. Essa é a única chance de você ter proporção, né? Essa propriedade você pode verificar nas proporções que vão ser apresentadas agora, né? Então, vamos escrever algumas proporções das ofertas que já foram anunciadas antes, né? Essas daqui são aquelas mesmas ofertas, né? Os mesmos preços e tudo mais que eu apresentei lá no nosso primeiro slide. Então, o que nós temos aqui? Por exemplo, óleo de soja. Óleo de soja, R$ 6,99, olha, 6,99 para cada 900 ml, ou seja, para cada 0,9 litros, né? Então, 6,99 está para 0,99, assim como 7,77 está para 1, né? E você pode verificar, pode fazer lá na calculadora que o produto dos extremos vai ser igual ao produto dos meios, né? Como é que eu tenho tanta certeza? Porque quando nós fizemos a razão, né? 6,99 por 0,9, isso deu 7,7. Só que 7,7 é a mesma coisa que 7,7 sobre 1. Tá? O feijão, por exemplo, é mais fácil, né? 6,99 por 1. Assim como 13,98 está por 2. O que eu quero dizer? Se 1 quilo custa 6,99, 2 quilos vai custar quanto? 13,98.
Então, por isso que 6,99 está para 1, assim como 13,98 está para 2. Se você fizer o produto dos extremos e o produto dos meios, você vai ver que de fato são iguais. A lasanha, qual é a proporção da lasanha, né? 14,99 para cada 600 gramas, né? Então, 14,99 está para 0,6, assim como 25 está para 1, e assim como 50 está para 2, né? Então, 1 quilo de lasanha custa 25, 600 gramas de lasanha custa 15, 2 quilos de lasanha custam 50 reais, tá? Assim como 1,2 kg vai custar quanto? Né? Então, para você ter 1,2 kg, você tem que multiplicar aqui por 2, vai aqui em cima e multiplica por 2, vai dar em torno de 30 reais, R$ 29,98, né? E assim por diante, você vai fazer com açúcar, 18,99 está para 5, assim como 3,8 está para 1, pode conferir. Arroz, 29,99 está para 5, assim como 6 está para 1, assim como 18 está para 3. Pode fazer lá na sua calculadora, né? Produtos extremos vai ser igual a produtos meios. Você vai falar assim, não, mas 5 vezes 6 é 30, 1 vezes 29,99 é 29,99. Mas é aproximado, né? Uma boa aproximação. Café. Café é uma beleza, né? R$ 24,99 para cada 500 gramas, ou seja, R$ 24,99 está para 0,5, assim como R$ 48,98 está para 1, né? E aí você vai perceber que, de fato, esses conceitos de razão e proporção, eles aparecem na nossa vida muito mais do que nós podemos imaginar. Beleza? Muito bom, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de razões e proporções. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, né? Deixe um comentário. E, enfim, eu espero que vocês continuem me acompanhando e que vocês continuem vendo os próximos vídeos. Um abraço a todos.